Você sabe como agir diante de um narcisista patológico quando ele começa a fazer acusações contra você? Você sabe como proteger-se e como enfrentar essa situação? No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre este assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Como o narcisista consegue reagir ou costuma reagir em situações de festividades, de eventos que ele costuma frequentar? Muitas vezes nós nos perguntamos por que é que nas horas mais inconvenientes os narcisistas resolvem ter uma crise ou agir como narcisistas de uma forma mais aberta. E dentro desse conceito, como você pode lidar com essa situação, principalmente nas festividades de final de ano, como nós estamos chegando nesse período, de que temos as festas natalinas, temos as festas de final de passagem de ano, tudo isso feito em família. E quantas pessoas não passam vexames com seus maridos, com suas esposas, que resolvem justamente nessa época criar confusões, criar um clima muito pesado para essas ocasiões. Olha, muitas vezes por excesso de zelo, a gente procura minimizar o máximo. Mas tem coisas que precisamos falar abertamente, principalmente aos nossos queridos inscritos do nosso canal, que nos pedem para que nós expliquemos certos comportamentos que são típicos das pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista e que justamente resolve agir ou ter suas crises justamente nessas reuniões ou nessas ocasiões. E eu quero lhe dizer uma coisa que é importante. Como nós sabemos, todos os narcisistas seguem um padrão. E aqui não é diferente. Existe um padrão entre todos os narcisistas. Por que eu digo todos os narcisistas? Porque tem narcisista de vários tipos. Não é? Tem o narcisista oculto, tem o narcisista maligno, tem o narcisista mais, vamos dizer assim, mais controlado. Mas todos têm um padrão. E esse padrão se mostra justamente nessas ocasiões, porque a característica principal do narcisista é evitar qualquer tipo de manifestação ou de exibição onde ele possa correr um certo tipo de perigo, ou que a sua vítima fuja dele, ou que ele seja exposto, causando assim o que nós conhecemos como colapso narcisista. Então, nesse período de festividades, eles evitam o máximo que isso aconteça. E quando eles não têm como evitar, porque é uma reunião familiar e ele é esposo de uma pessoa que é muito querida da família, que ela se torna indispensável a sua presença naquela reunião, ele vai, mas vai com o intuito de se manifestar de uma forma
um tanto quanto atípica daquilo que se espera de um membro da família. Primeiro porque dentro dessa condição, todo narcisista, ele procura manter sua vítima isolada. Não quer que ela se comunique com a família, não quer que ela se comunique com os amigos, não quer que ela se comunique com conhecidos, nem que faça parte de nenhuma instituição. E permaneça apenas naquele calabouço, naquela cadeia, naquela prisão que ele criou dentro de casa para ela, para os filhos e para quem mais estiver ali com ela. Certo? Então, como ele sofre desses transtornos de personalidade, tanto o narcisista, quando estiver com uma crise de borderline ou uma condição mais evitativa, parecida com isso, quando ele está no sistema de obsessivo-compulsivo, ou quando mesmo essas condições não foram tratadas, ou que está sendo tratada, mas ainda não está curado. Então, esse processo de remissão não sendo concluído, é muito provável que ele vá se manifestar justamente nesse período, nessas festividades. E então, com essas festividades sendo um ponto de encontro para se contar a história, para se contar os casos que acontecem na vida de cada um, de cada casal, de cada família, essas festividades, tanto o Natal como a passagem de ano, a pessoa corre um grande risco de se manifestar com a sua distorção, certo? Da sua personalidade narcisista. E como é que ele faz isso? Utilizando pelo menos 3 padrões que eu quero chamar a atenção aqui no vídeo de hoje sobre essa questão. E eu não vou me deter nos sintomas do DSM. Eu vou simplesmente falar dos padrões gerais. O primeiro padrão que nós detectamos nos narcisistas, quando eles se manifestam nesses períodos de festividades, são aquelas hostilidades. O que quer dizer isso, pastor? É aquela arrogância de quem chega com aquela empáfia, visto que ele é uma pessoa muito querida na visão dele, ele se acha o dono da festa. Então é ele que determina, é ele que fala, é ele que exibe todas as suas condições, é ele que chama as pessoas, se é num churrasco, é ele que quer estar ali na frente conversando com todo mundo. E geralmente as conversas giram em torno da sua grandiosidade, daquilo que ele conquistou, daquilo que ele venceu, daquilo que ele fez durante o ano, durante todo aquele período. Então, a visão que ele tem é de mostrar uma certa arrogância. Só que essa arrogância, ele sente, embora não ligue, embora não, pela falta de empatia, ele não está nem aí com o que as pessoas pensam, se gostam ou não gostam. Só que ele vai expor a sua visão de mundo, a sua condição de grandiosidade. Ele vai humilhar um, vai humilhar outro, vai dizer que o outro está muito gordo, que o outro está muito magro, vai dizer que aquela pessoa fez isso, está escondendo, e outra pessoa que ganhou alguma coisa dentro daquele período de um ano em que eles se conversaram, e hoje aparece com um status mais elevado um pouco, ele começa a denegrir aquela imagem, a acusar essa pessoa de ter feito isso, de ter feito aquilo,
e ela sabe que aquela conversa não está agradando, e você fica, como esposa, constrangida. E todo mundo olha para você como quem diz: você não vai deter essa figura? Você não vai controlar ele? E você fica sem saber o que fazer, porque na realidade, nessas horas, dificilmente você vai saber o que fazer. E é por isso que nós estamos aqui, para eu te dar algumas dicas de como agir dentro dessa condição, certo? Então, ele fala da sua autopromoção. Isso para humilhar os outros. Então, ele se hipervaloriza nas suas conquistas e não percebe que está desagradando. E às vezes até percebe que está sendo desagradável. Então, como minimizar, como diminuir esses impactos com essa condição? Eu quero te dizer uma coisa, que você precisa ter certas habilidades sociais. E falando claramente com essa pessoa, se for seu esposo, chegue para ele com muito jeito, porque ele já vai estar desconfiado de que você vai fazer alguma coisa, mas vá com fé, com coragem e diga: olha, essa conversa está ficando desagradável. E comece a mudar de assunto ali. Traga para si o assunto novo. Pergunte novas condições, novas coisas, mude do assunto. E se não puder evitar esse vexame, porque ele vai fazer de tudo para ter um vexame, coloque limites. Limites são importantes. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre como impor limites a um narcisista. Eu vou deixar linkado aqui para que você possa acompanhar depois. Mas faça isso de forma incisiva, de forma que ele não tenha outra saída. E sabe o que é que vai acontecer? Ele se prepare, porque ele vai te chamar de louca. Ele vai te chamar de louca. Vai tentar denegrir a tua imagem na frente dele, na frente das pessoas, na frente de sua família. Vai dizer que você é isso e aquilo. E vai usar até condições muito íntimas suas para tentar fazer você parar de controlá-lo. Então, ele precisa saber que ele não é o alecrim dourado da festa. Ele precisa saber disso. Então, preste atenção, porque isso é muito importante para que você... O segundo ponto que nós precisamos analisar com cuidado é o segundo padrão que eles vão utilizar nesse período de festividades, é a exploração. Como ele vai fazer isso, pastor? Olha, ele vai tentar, como é uma festa de família, é uma festa social, é uma festa em que ele vai ver muita gente, e ele vai tentar criar aquele ambiente de network, só que o network dele é de uma forma em que ele possa alcançar vantagem em cima dos outros, em que ele possa obter vantagem ou favores da família, né? Favores muitas vezes financeiros. É alguém que ele quer que empreste dinheiro a ele, é alguém que ele tem uma proposta de negócio maravilhoso e quer aquela pessoa como sócia. Só que tudo isso não é uma coisa que ele realmente queira fazer. É só para chamar atenção, para ter validação. E nas festas de fim de ano, geralmente tem o chamado amigos secretos. Os amigos secretos, ele vai querer ter ou ganhar o melhor presente. Ele não pode ser diferente dessa condição. Então, o que é que você pode fazer? O que você pode falar para essas pessoas? Então, você deve colocar limites.
na vida deles também, nesse momento, dizendo que não, você não precisa. Então, você deve conversar com ele da seguinte forma: olha, você não precisa de dinheiro emprestado, você não precisa agir assim, você é uma pessoa que é muito querida, então tente se controlar, tente ficar mais calmo, mais tranquilo, aproveite, né? Aproveite a festa, aproveite as pessoas. Não peça a ninguém, você pode dizer isso a ele, não peça a ninguém dinheiro, não peça a ninguém cartão, não peça sociedade. O importante é que você mostre que ele não precisa explorar ninguém. Ele só precisa ser ele. É difícil? É. Porque ele é oco. Ele não tem nada dentro dele. Tudo que ele tem é espelhado ou é projeção de alguém. Principalmente da sua vítima. Ele precisa de validação todos os dias para que ele consiga sobreviver. Ele precisa de suprimentos narcisistas, onde ele possa obter, seja estes suprimentos positivos, como carinho, amor, atenção, cuidado, ou negativo, medo, ódio, rancor, tristeza, de todos os meios ele está absorvendo aquilo. E ele precisa disso. Ele se alegra com isso. Ele se completa com isso. Porque enquanto ele está recebendo esses nutrientes, esses suprimentos, ele não precisa mostrar a sua máscara, deixar que sua máscara caia. Mas no momento em que ele é exposto a esta condição e que corre o risco de mostrar as suas vulnerabilidades e fragilidades naturais, o seu baixo ou sua baixa autoestima que ele tem, então ele começa a entrar em crise. E essa crise, que nós chamamos muitas vezes de colapso narcisista, eles acontecem justamente nesses períodos em que eles são confrontados com as suas atuações. Então é importante que nós saibamos desse ponto e que você compreenda que conviver com uma pessoa narcisista não é nada fácil. Mas é possível, desde que você imponha limites e tenha consciência de quem você é, da sua autoestima esteja intacta e que você não aceite ser uma pessoa manipulada, né, por ela, por esse indivíduo ou essa pessoa que é uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. O terceiro ponto que nós queremos abordar aqui, o terceiro padrão muito comum entre os narcisistas, principalmente quando eles estão nesta fase ou nestes locais, é o vitimismo. Como isso acontece, pastor? O narcisista, ele tem uma grandiosidade imensa. Ele acha que é o suprassumo da pessoa humana. E ele sente isso e acredita nisso de tal forma que ele não aceita ser contestado nas suas atitudes, nas suas ações. E quando alguém o controla, o mantém com que ele fique de uma forma diferente daquilo que ele gostaria, ele começa a reagir. E uma das primeiras reações antes de colapsar é usar de vitimismo. Eles, como são pessoas especiais, como são pessoas incríveis, perfeitas,
como são pessoas que precisam de necessidade de atenção maior, ele tenta obter essa atenção, essa validação, procurando ou buscando aquilo que ele acha que merece, que ele tem que ser acima da média. Ele não aceita estar na média. Ele não aceita receber atenção como todo mundo. Ele tem que ser o melhor, ele tem que ser especial. Então, como ele se acha perfeito, como ela se acha perfeita, ela prefere, ou ele prefere, que as pessoas se inclinem para ele e o veja como uma pessoa importante naquela festividade. Então, se você tenta controlar, ele vai usar aquela tática de difamação. Vai difamar você para a sua família, para os seus amigos, para os amigos que vocês têm em comum, para a sociedade que vocês fazem parte. Ele vai denunciar isso, difamando, dizendo que você é uma pessoa carrasca, que você é uma pessoa bruta, manipuladora, que você é mandona, quando na realidade tudo isso é ele que é. Mas ele não vai admitir, então ele vai passar para você, ele vai projetar em você essa situação. E quando ele vê que você não reage, porque você é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa empática, é uma pessoa que sabe com quem está lidando, ele vai entrar na fase do vitimismo. Aí ele diz, nunca ninguém me compreendeu mesmo, eu sou um zero à esquerda para você, eu faço tudo de bom, eu me dou, eu ajudo todo mundo, eu tenho uma pessoa muito boa dentro de mim, mas ninguém vê. Todo esse vitimismo, esse mimimi, como nós costumamos chamar, nada mais são do que chantagem emocionais. Eles estão fazendo birra, como crianças crescidas. Então, ele vai agir dessa forma, porque ele não tem como agir de forma racional. Mas quando você começa a dizer, olha, você precisa agir como pessoa equilibrada, como uma pessoa normal, racional. Você pode até convidá-lo para fazer isso, mas agora, depois que você já está tranquila na sua condição de sabendo quem você é, sabendo onde você está e sabendo com quem você está lidando, ele vai entrar na crise, naquele colapso dele. E aí existem algumas reações nesse período que você precisa tomar cuidado. Porque você vai comprar uma briga tremenda com o narcisista. Eles não perdoam. Eles são altamente vingativos. Eles são traiçoeiros. Eles são mentirosos. E eles vão fazer de tudo para que ninguém descubra quem ele realmente é. Então, nessa fase, nesse período, você pode optar por duas posições. Ou você usa o contato zero, esquece, ele vai viver sua vida, né? Embora ele não lhe esqueça, vai voltar um dia, né? Arrependido, mas você pode usar isso. Agora, se você tem família, você tem criança, ou a pessoa narcisista é um filho, é uma filha, e você não pode se separar nesse sentido, então você tem que criar um método, que nós já falamos aqui, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, chamado Pedra Cinza, que nada mais é do que você responder a essas questões dele, as reações e as humilhações que ele tenta fazer, com palavras mínimas, com contato mínimo com ele, respondendo apenas aquilo que é necessário.
Isso vai fazer com que ele entre num estágio em que ele vai tentar procurar uma outra fonte de suprimento, porque está vendo que em você ele vai encontrar uma barreira muito forte, porque você está sendo equilibrada, você está sendo uma pessoa que sabe quem você já está recuperando a sua autoestima, que ele tentou destruir no período da segunda fase do ciclo de abuso narcisista, que é aquela fase em que ele desvaloriza você, né? Então, você vai reagir com muita propriedade, com muita seriedade, e vai vencer toda essa celeuma, não é? Então, veja, você, como esposa de um narcisista, filha de um narcisista, tem que entender uma coisa, e isso é importante. Você é responsável pelo seu bem-estar e pelo bem-estar dos outros que se envolvem com ele. Então, não seja agressivo com o narcisista. Converse com muita tranquilidade. Porque muitas vezes ele espera que você seja inconveniente para poder lhe provocar. Não seja inconveniente. Não chame ele no meio das pessoas, repreenda no meio de gente. Não, chame ele à parte. Converse. Se ele vai te ouvir, é complicado. Mas faça isso, que é importante. Então, não se exponha diante da sua família e não acuse